Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, o capítulo é o 24. Mateus capítulo 24, versículos 37 em diante. Mateus capítulo de número 24, versículo 37. Todos encontraram? Amém? E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pai, fala conosco nesta manhã, rogamos a Ti a Tua graça. Somente o Teu Espírito pode de fato e de verdade iluminar os nossos corações através da expressão da palavra de Deus, que é profunda, que é inerrante, que é sublime, que é maravilhosa, e que precisamos do auxílio do Senhor na compreensão da mesma. É o que eu te peço em nome de Jesus. E todos dizem: podeis sentar. Meus queridos, olhem para cá. Um dos mais destacados homens na área da ciência nos últimos anos foi um inglês chamado Stephen Hawking, que ocupou a cadeira de Isaac Newton. E ele disse: eu comparo a humanidade a um grande trem lotado, com todas as suas portas fechadas, em toda velocidade, sem maquinista, e as chaves para parar o trem está nas mãos de demônios. E enquanto isso, os passageiros se distraem com a paisagem. Veja só o que ele disse: eu comparo a humanidade a um grande trem em toda velocidade, sem maquinista, com as portas fechadas, e todas as chaves estão nas mãos de demônios. Porém os passageiros vão distraídos com a paisagem. Esse sermão que Jesus pregou, ele faz parte do sermão para estimular a contínua vigilância. É um sermão onde Jesus está convocando os seus discípulos a respeito dos sinais que seriam característicos dos sinais dos tempos. E Jesus diz que uma das características maiores que deve haver no coração dos seus seguidores era a percepção da vigilância, de estar atento, de estar apercebido, de estar ligado, de não se distrair com a paisagem, de não se distrair com o sistema. Porque a distração com o sistema, a distração com as atividades sociais intensas, a distração com os prazeres deste mundo, com as buscas narcisistas do materialismo desenfreado desta época, foi o fator predominante que fez com que a geração dos dias de Noé, toda ela viesse ser submergida pelo dilúvio que caiu de forma inesperada, sem que o povo estivesse apercebido. Todas as atividades sociais, mundanas, materiais, elas são como que um instrumento paralisante, são como que um instrumento de distração às nossas percepções, e nós ficamos tão desligados das coisas divinas, dos anúncios sagrados, das advertências celestes, que vamos ficando meio que desapercebidos aos sinais que Jesus disse que eles seriam característicos da iminente volta da sua pessoa para buscar a sua igreja.
O que é interessante é que o texto sagrado diz que quando Noé entrou na arca com sua família, o texto diz que ninguém notou, que ninguém percebeu, porque estavam comendo, bebendo, fazendo festa em casamentos, curtindo a vida, até que Noé entrou na arca. E o texto que me chama a atenção é esse, no versículo 39: e não o perceberam. E não o perceberam. Você pode repetir isso comigo? E não o perceberam. Mesmo com o barulho da chuva, eu quero ouvir mais alto. Vamos lá, 1, 2, 3 já. E não o perceberam. Foi fraco, de novo, vamos lá, 1, 2, 3 já. E não o perceberam. Perceba que eles estavam distraídos, que as atividades sociais, que a busca dos prazeres, que as diversões, que a busca das conquistas distraíram eles. E eles não perceberam quando Noé entrou na arca, a arca foi fechada. Infelizmente, esta é uma geração que também está sem percepção, sem perceber, sem notar, está distraída, está adormecida. Até mesmo evangélicos, até mesmo seguidores de Jesus, estão acordados para todo tipo de coisa, menos para perceber os sinais que antigamente parecia até distante, mas hoje está tão claro, que somente sendo alguém que esteja anestesiado pelo mundo, para não perceber que o Filho do Homem está às portas e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A vinda de Jesus não é uma utopia, não é uma quimera, não é uma ilusão, não é produto da mente nervosa dos pentecostais, não está escondido nos tratados de sociologia, de química, de botânica, de metafísica, não está nos tratados dos filósofos. Não, ela é uma promessa pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem disse que voltaria, que iria voltar, que não nos deixaria só, mas que iria preparar lugar e voltaria para nos levar para que onde quer que Ele esteja, estejamos nós também. E essa deva ser a grande expectativa, a grande esperança. Tem que ser o tônico motivador da igreja, manter-se em vigilância, porque o seu noivo, a sua vida, o seu Senhor, a sua vitória, a sua grande esperança, Jesus Cristo, Ele vai voltar. Mas não o perceberam. E hoje, o que é que nós não estamos percebendo, irmãos? O que é que a igreja de hoje não está percebendo? Em primeiro lugar, não estão percebendo que a natureza já está sendo julgada por causa do pecado. A natureza já está sendo julgada por causa do pecado. Quando Jesus ele vai falar dos sinais característicos da sua vinda, ele começa falando de distúrbios, de hecatombes na natureza, de cataclismas na natureza. Quando Jesus vai falar da sua vinda, ele fala de uma ânsia de dores da própria natureza, que vai estar gemendo, que vai estar protestando, que vai estar revoltada. Ora, senhoras e senhores, vocês não estão percebendo o que está havendo no mundo? Em lugares são tempestades, em outros lugares são maremotos, em outros lugares são terremotos, em outros lugares são geadas, em outros lugares são chuvas de pedra. O mundo não se entende mais. Se faz meteorologia, diz não vai chover, não vai ter inverno, de repente tem inverno, quando se diz tem inverno, não tem inverno. Há uma loucura na natureza. Nós estamos vendo Holanda e Paquistão desesperados, porque são geograficamente os países mais baixos do mundo e correm risco de serem engolidos pela fúria dos oceanos, para se cumprir o que Jesus disse, que haveria nos últimos tempos o bramido do mar e o bramido das ondas, que já estão subindo de nível, que já estão avançando para se cumprir o que Jesus disse.
que haveria distúrbios naturais tão assustadores que os homens desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas quando estas coisas começarem a acontecer, estejam apercebidos e levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! A igreja não está percebendo, irmãos. Segundo os estudiosos dos sistemas planetários, já há um buraco de mais de 400 quilômetros de diâmetro na camada de ozônio, que é o filtro protetor da atmosfera terrestre, responsável pela oxigenação do globo. O oxigênio que respiramos hoje não é mais o mesmo, devido às poluições, às grandes empresas, as grandes cidades, os megalópolis, que são centros poluidores, lançando gases tóxicos todos os dias, e nós estamos respirando isso. Segundo eles, o futuro, uma das principais doenças será o câncer de pele, por causa do rompimento do filtro protetor da camada de ozônio. Os raios ultravioletas começam a penetrar na terra, para se cumprir o que disse o profeta Isaías: o sol esquentará 7 vezes mais. Zacarias disse que o calor vai ser tão grande, e que diz assim: e os olhos dos homens apodrecerão em volta da sua órbita e cairão, e ninguém poderá escapar do grande e terrível dia do Senhor, que vem ardendo como fogo, como a potassa dos lavandeiros. Amargamente gritará ali o homem poderoso, porque será dia de dores e de densas trevas, de escuridão e de sofrimento. Pedro disse: os elementos ardendo se queimarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. E Malaquias disse: Deus não deixará na terra nem raiz nem ramos, mas para vocês que temem o nome do Senhor nascerá o sol da justiça, e salvação trarei debaixo de vossas asas. Saltareis e correreis como os bezerros soltos na estrebaria. Jesus disse: e depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ageu disse: a terra negará o seu fruto. A terra está cansada de produzir alimento para mais de 7 bilhões de pessoas. A Bíblia mostra, na visão do profeta, a aparição de ais, de taças e úlceras. Em Romanos 8, versículo 18, Paulo disse que a própria criação está revoltada contra o homem, porque ela ficou sujeita à vaidade, não porque ela quisesse, mas por causa do pecado do homem, ela ficou sujeita à maldição, porque maldita é a terra por causa do homem. E ela geme, aguardando que Deus manifeste-se e traga com ela os filhos de Deus. A natureza, meus irmãos, ela já está sendo julgada. A natureza, meus irmãos, já está sofrendo os ais por causa do pecado do homem, e nós não estamos apercebidos que isso está acontecendo perante os nossos olhos. E isso é um sinal da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está esperando Ele voltar? Você está esperando Ele voltar? Pois Ele vai voltar nas nuvens do céu, e com poder e grande glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o homem não percebe? E não perceberam. O homem não percebe, em segundo lugar, o seu próprio estado espiritual diante de Deus. O homem não percebe, irmãos, que sem Deus ele é um condenado,
que sem Deus ele está destinado à ira, que sem Deus ele é inimigo do Senhor, que sem Deus ele é filho do principado da potestade do ar, ele anda conforme o fluxo ininterrupto dos dominadores deste mundo tenebroso, e que não existe mecanismos nem religiões capazes de parar esse curso invisível que rege este século e que faz o homem perdido brincar na ponta de um mastro, que faz o homem se divertir na beira do abismo sem perceber que sua alma está em perigo. São exatamente 15 para as 11 no nosso relógio. Mas no seu, no existencial, no tempo que Deus lhe deu de vida, você não sabe. Você acha que Beltesazar daria uma festa se soubesse o estado dele diante de Deus e que dentro de poucas horas ele iria morrer? Jamais. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, curtiam a vida, brincavam, como uma menina disse esses dias para um rapaz crente: eu não quero mais namorar com você, porque agora eu quero curtir minha vida, eu sou muito nova. Curtir a vida para Jesus é perder a vida, e perder a vida na visão do mundo é achar a vida, porque quem que quiser amar a sua vida nesse mundo, a perderá. Mas quem renunciar à vida deste mundo por amor a mim, achará a verdadeira vida eterna. Qual é o problema dos homens que não percebem o seu estado? É que estes homens cultuam os prazeres. Eles cultuam, eles veneram só o que dá prazer a eles. Você já notou, irmãos, que qual é o fim principal da vida do homem moderno? Curtir, tirar o máximo de prazer que ele puder da vida, tirar o máximo de curtição para que ele puder ter na vida. Mas biblicamente, qual é a finalidade da existência do homem? Glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, viver para exaltar a Deus. Mas os prazeres desta vida, as alegrias passageiras, são mais fortes do que a pregação de Noé. Porque, meus irmãos, Deus não mandou o dilúvio assim de uma vez, não. O Deus da Bíblia é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus da graça, é um Deus da compaixão, é o Deus que não tem prazer na morte do ímpio, é o Deus que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. E Deus, sabedor da dureza do coração do homem, Ele deu ao homem um tempo para que o homem se arrependesse. Noé pregou 120 anos. Irmãos, eu estou pregando aqui há 3 anos. Agora imagine o que é 120 anos. E o velho, ele não tinha muita mensagem não, ele só tinha um sermão. Imagine você passar 10 anos vindo para o culto domingo de manhã e me ouvindo pregar a mesma mensagem todos os domingos. Pois o velho só pregava: vai vir o dilúvio, ele vai vir, vai vir, vai vir, o dilúvio vai vir, o dilúvio vai vir. Ô irmãos, vocês vão para o culto hoje? Não vai pregar? Posso não, comprei um terreno, vou cuidar da fazenda. Hoje tem culto, Noé vai pregar? Posso não, vou para o casamento de fulano, vai ter um boi assado. Olha, Noé vai pregar? Não posso não, eu vou curtir, eu vou me divertir, eu vou para o bom boteco.
Eu vou para as praias de fio dental, de sunga, beber até a perna levantar. E o pobre do Noé vai vir. Vai vir. O dilúvio vai vir. O dilúvio vai chegar. Mas ninguém lhe deu ouvido. Irmãos, olhem para cá, porque isso é assustador. Eu não encontrei nada que se compare à natureza humana. Não existe nada igual. Uma natureza humana corrompida no pecado. Escuta o que eu vou dizer. Se Deus hoje pegasse Satanás e todos os demônios e jogasse eles no inferno, ainda assim eu e você desejaríamos praticar o que é torto, o que é vil e o que é pecaminoso. Porque o problema da humanidade não é demônio nem Satanás, é a nossa natureza. O homem tenta e peca quando é atraído por sua própria concupiscência. Prenda Satanás e os demônios, ainda assim você iria pecar, ainda assim haveria morte, ainda assim haveria assassinato, ainda assim haveria adultério, ainda assim haveria crime, porque o problema do homem é o homem. O homem que quer transferir o mal do mundo para a prática do diabo, e não é. O diabo é nós. É o homem ganancioso, é o homem prevaricador, é o homem desobediente, é o homem rebelde à voz de Deus. É o homem que não quer obedecer, que não quer se submeter. É o homem amante de si mesmo. Pois os homens serão amantes de si mesmo. Tem pessoas que me dizem assim: pastor, o senhor acha assim que quais serão ou qual é o maior sinal da vinda de Jesus Cristo? Eu digo: olha, na minha opinião, o maior de todos os sinais da vinda de Jesus Cristo é o homem. Porque Paulo, falando a Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo de número 2, aliás, capítulo 3, ele fala assim: porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Por causa do diabo? Por causa do capeta? Não. Os tempos serão difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, crente. Se afasta deles. Os homens estarão meio que parecidos, assemelhados ao espírito da época. E qual é o espírito da época? O espírito que domina é o espírito do anticristo. O anticristo ainda não veio, mas o espírito dele já está. Estava em Nero, em Napoleão Bonaparte, em Adolf Hitler. Ali é o espírito do anticristo, que é contra Deus, que é contra o povo de Deus, que é contra a palavra. E Jesus disse: ele é o Deus desse século, ele é o príncipe deste mundo tenebroso. E os homens estão cada vez mais materialistas, cada vez mais egocêntricos, amando-se uns aos outros, odiando-se uns aos outros, pisando-se uns aos outros, usando os outros como negócio para se darem bem e de forma descartável, depois rejeitando e jogando fora. Meus irmãos, o homem moderno é o sinal que Jesus Cristo, ele vai vir. Por isso, moça, não imite Britney Spears, não queira se parecer com Débora Seco. Rapaz,
não queira se assemelhar com o jovem da malhação, queira se parecer com os homens da Bíblia, com os profetas de Deus, com os apóstolos do Senhor. Siga o modelo da palavra. Aplauda Jesus Cristo. Veja comigo, muita coisa que existe hoje não tinha nos tempos de Noé. Não é verdade? Os dias de Noé não tinha televisão. Os dias de Noé não tinha som. Os dias de Noé não tinha ar-condicionado. Os dias de Noé não tinha Netflix nem TV a cabo. Mas tudo que tinha nos dias de Noé tem hoje. O mundo mudou, há muito mais tecnologia, mas o coração do homem é o mesmo. A natureza do homem é a mesma. O homem não mudou, continua refém dos mesmos desejos, das mesmas paixões, dos mesmos vícios, dos mesmos caprichos, das mesmas idiosincrasias. Ele continua preso, escravo, e produzindo o mesmo pecado dos homens dos dias de Noé, mostrando que o acumulado de filosofias, de educação, de sociologias, de implementos de condução social não melhorou em nada o homem. E quem é que vai melhorar o homem? Se Jesus disse como foi nos dias de Noé, assim vai ser. Não tem pastor, pregador, igreja, pode sonhar à vontade, mas como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A missão da igreja, irmãos, não é mudar o mundo. O mundo está condenado. O mundo está entesourado para o juízo. A missão do mundo a missão da igreja é gritar ao mundo: entrem na arca, adentrem na arca. E quem é a arca? A arca é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entrem na arca. E o que é terrível, falando ainda do estado da natureza do homem, é que o jumento entra, mas o homem não. O boi entra e o homem não. O cavalo entra, mas o homem não. Mostrando ali, irmãos, o que Deus queria mostrar ali é a dureza do coração do homem. O boi conhece a sua manjedoura, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não ouve a minha voz. Igreja Canaã de Cascavel, entra na arca, porque Jesus de Nazaré está voltando. Entra na arca, entra na arca. E olha, a arca só tem uma porta, não tem duas, não tem três, nem quatro, é somente uma porta. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. A arca, ela tinha três compartimentos: caminho, verdade e vida. E ela só tinha uma janela, e as janelas não eram na lateral, a janela era em cima, porque é a janela do céu aberta. Daqui da arca na terra, você vai subir é para o céu quando a trombeta tocar e Jesus voltar, como vem o relâmpago do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A dureza do coração do homem é algo assustador. É algo que só existe uma coisa capaz de mudar.
É o poder do Santo Evangelho que transforma o homem velho em uma nova criação. Se não for, meus irmãos, o Evangelho, o homem morrerá em seu pecado. Sem a graça de Deus, não pense que o inferno, o povo vai ficar gritando: por favor, me perdoe. É nada. A Bíblia diz em Apocalipse, falando da natureza humana, diz assim, ó, deixa eu me lembrar. Lembrei. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a sua língua de dor, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, e blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Eis a razão porque eu digo: a igreja que vai subir não é a grande, é a pequena. Você pode dizer comigo: a igreja que vai subir não é grande, é a pequena. Eram 10 virgens. No fringir das coisas entrou quantas? 5. Nos dias de Noé tinha muita gente. Quem foi que entrou na arca? Noé e a família. Nos dias de Abraão, Deus disse: sai da tua casa, do meio da tua parentela. Nos dias de Ló, de Sodoma, só escapou Ló e a família. E a mulher inventou de olhar para trás, ficou. E nesses dias de tecnologia avançada e de um mundo tão distante que é o mundo antigo, Jesus ainda diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque aqui tem crente pensando em olhar para trás. Tu não olha para trás, homem. Tu não olha para trás não, que tu vai virar pedra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, Jesus disse que apertada é a porta, que estreito é o caminho, e poucos, a igreja pequena, e poucos são os que entram por ela. Mas espaçosa, larga é a porta da perdição, e muitos são os que entram por ela. Porfiai por entrar pela porta estreita. Quando eu ouvia isso no catequismo da igreja católica, fazendo a primeira comunhão, que o padre ficava lá mas falando para nós, quando ele dizia que a porta era estreita, eu imaginava, irmão, aquela coisa chata, que você não podia fazer nada. É estreita porque você não pode olhar a televisão, não pode tomar um banho numa praia. É estreita porque é aquela coisa farisaica, todo mundo todo coberto, e pelo amor de Deus. Mas quando você entra, é um estreito, porque você não pode mais querer ser moralista demais para não enredar em sua própria bondade, e não pode querer ser imoral demais para não se tornar alguém que profana a graça, mas é alguém que mantém-se no centro, crendo unicamente em Jesus Cristo. Por isso que é estreito. Não cabe Moisés, não cabe crer em Elias, não cabe adorar Maria, não cabe adorar Santo Antônio, não cabe acreditar na intercessão de santo nenhum, nem acreditar em purgatório. Você tem que manter-se na estreiteza da cruz e crer que o que Jesus fez é suficiente. Aí é um estreito que você diz: ah, se eu soubesse que era assim, eu já teria vindo há muito tempo para o Evangelho. Mas em último lugar, e não perceberam. O que é que os homens não percebem? Que eles vão ter que prestar conta de suas obras a qualquer momento. A qualquer momento. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, a qualquer momento nós vamos.
Porque tem a vinda de Jesus, mas tem a vinda nossa. Porque Jesus não voltou ainda, mas tem gente indo para Ele todo dia. E a Bíblia diz que o homem morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos os homens haverão de prestar contas diante de Deus de suas obras feitas por meio da carne. O homem não percebe isso. Ele não nota isso. Você diz isso para ele, entra aqui, sai aqui, ele não nota isso, ele não percebe. É como a ida da mulher e do homem dentro de um shopping. Você entra dentro de um shopping. Irmão, eu percebo por causa... A gente é mais agoniado dos homens. Mas se você dá a liberdade à mulher, ela sai... O shopping, quando ela for sair, o shopping está fechado com ela dentro. Ela se esquece do mundo. Quando você entra de manhã, quando você sai, está escuro. Você diz: como foi que essas horas passaram? É isso que o mundo faz. Os homens vão morrer e vão dizer a mesma: foi tão rápido. Eu nunca imaginei que seria. Agora não tem mais jeito. Morreu, segue-se o juízo. Lembra daquele homem que teve uma colheita grande, um inverno bom como esse, e ele plantou e tinha coisa demais, mais do que ele imaginava. Ele disse: quer saber de uma coisa? Vou construir outro silo bem grande, outro armazém, vou armazenar trigo para 20 anos, vou passar 20 anos de praia em praia, deitado na rede, me balançando e dizendo: ah, uma folga! Curte! Aí a morte gritou: doido! Me mandaram vir hoje de noite pegar tua alma. E o que tu tem, para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar o homem em troca da sua alma? E não perceberam até que Noé entrou na arca, e depois que fecharam-se as portas, veio o dilúvio. E eu acredito, irmãos, que eles bateram. Noé! Noé! Mas o justo Noé estava fechado. E quem fechou a porta foi Deus. Assim como Deus fechou Noé, para que houvesse separação entre Noé e o mundo, Deus está fechando a sua igreja, para que nenhuma gotícula mundana venha cair dentro dela. Porque um navio foi feito para o mar, mas ai dele se as águas do mar começarem a entrar para dentro dele, ele vai afundar. É por isso, irmãos, que aqui a rede é curta, é por isso que aqui a palavra é a do Evangelho, porque a igreja do Senhor não permite que as águas entrem dentro do barco. Ele está fechado. E o que é que fecha a igreja? É a madeira da cruz. É o Calvário de Jesus que fechou a igreja e que faz a igreja ser vencedora. Porque aquele que estava no madeiro, simbolizado na arca de madeira, é o próprio Jesus Cristo. Infelizmente os homens só percebem isso
depois que a porta se fecha. Bem-aventurado és tu que percebeu isso antes, mas muitos só percebem. Lembra daquele centurião? Depois que Jesus morreu, deu um brado e morreu. Foi que ele disse: agora sabemos que verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E ele só disse isso. Toma uma pérola preciosa. Não joga para os porcos não, eu estou jogando só para vocês, que vocês são preciosos. Você sabe por que o centurião disse: verdadeiramente esse é o meu Filho de Deus? Só por causa de uma coisa: Jesus bradou em alta voz. Diga para o seu irmão aí, Jesus bradou em alta voz. Aí você diz: não estou entendendo nada. Por que o centurião disse que Jesus é o Filho de Deus? Porque ele bradou em alta voz. Ora, em alta voz, meu irmão, você está pensando o quê? A morte de cruz era por asfixia, não tinha oxigênio. Jesus estava morrendo. Era impossível uma pessoa na cruz gritar. Não havia oxigênio possível a um homem para gritar, por causa da asfixia, sem fôlego. Ela ia matando por asfixia, o sangue descendo. Quando a pessoa começa a perder sangue, a primeira coisa que ela quer é beber água, ela fica com sede, e ela vai apagando. Os outros dois já tinham morrido, não aguentaram não, já haviam morrido. Jesus estava aquejando, entregando o Espírito. E quando ele estava morrendo para entregar o Espírito, a Bíblia diz: ele deu um grande brado. Imagina alguém morrendo sem fôlego, de repente: está consumado! O sol escureceu, a terra tremeu. O centurião: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: ele tem força para gritar mesmo na hora da morte. Ele é o nosso campeão, ele é o nosso Salvador, ele é o Senhor da glória. Levante sua mão e glorifique a Jesus de Nazaré. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Escapa-te por tua vida. A diferença da arca de Noé para a arca Jesus Cristo hoje é que na arca de Noé entraram animais impuros e puros, mas na arca Jesus Cristo só poderá entrar quem for purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Fique de pé agora em nome de Jesus. A boa notícia, sabe qual é? É que nos dias de Noé tem tudo isso que não presta. Ei, já se desligaram. Tira a conexão ainda não, deixa o cabo aí. Mas nos dias de Noé tem, sabe o que? Como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé tem Noé. Nos dias de Noé tem Noé. Olha para o seu irmão e diga: nos dias de Noé tem nós, irmão. Nós somos Noés nesse tempo, irmãos. Nós somos os Noés que acreditamos que ele vai voltar. Noé não acreditou, eu também acredito. Eu sou um Noé nesse tempo. Tem alguém hoje que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém hoje que publicamente quer ser crente na pessoa de Jesus Cristo? Se é que veio alguém não evangélico de manhã, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Até posso imaginar a refulgente glória
do Senhor Jesus descer com as brancas nuvens do céu lindo azul, onde nem sul nem norte se tornar. Eis o consolo que invade a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Toda a igreja, vamos lá. glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor Da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Tem alguém afastado que deseja se reconciliar? Não. O meu desejo é que Deus vos guarde. Irmão, olha aqui. Não deixe seu coração esfriar. Obreiro, não esfrie não. Esfrie não. Fique frio não. Igreja, não esfrie não. Em épocas de frio, se você parar, você congela mais rápido. Não deixe que o rio da vida congele dentro de você. Siga o movimento dele, a inclinação dele, e ele jorrará a você a vida eterna. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, já está às portas. Tua palavra diz que as 10 virgens dormiram. 10 virgens, todas as 10 dormiram. Mas a tua palavra diz que antes do noivo chegar, haverá um despertamento. Que alguém vai gritar: aí vem o noivo! Nós estamos gritando nesta manhã isso.
Acorda, igreja! Aí vem o noivo. Pode ser hoje a volta de Cristo. Pode ser hoje a volta do Rei. Desperta, igreja, Jesus está voltando. Lá menor. É Lá menor? Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Desperta, igreja, Jesus está voltando. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje.